Muito bem, estamos no quinto vídeo da série de estudos do concurso da Secretaria de Estado da Educação Santa Catarina para a vaga de analista técnico administrativo nível 2. A ideia desse quinto vídeo é que seja um resumo da minha primeira semana de estudos, visto que eu comecei na quinta-feira, dia 16 de abril, e sexta-feira, 17 de abril. Eu dei preferência para o período da tarde porque de manhã eu estava apagando incêndio, então eu decidi que a tarde é o melhor horário para estudar. No dia 16 eu comecei paralisada. Eu ia na Constituição Federal de 88, que era o tema, meu primeiro tema de estudo segundo o cronograma que eu apresentei no vídeo 4. Caso você não tenha visto o meu planejamento de estudos, pode voltar no vídeo anterior da série. E eu ia na Constituição, eu não entendia poderes, eu não entendia hierarquia, estava apenas existindo na Terra. E aí eu percebi que isso me antecipa talvez o primeiro dia de trabalho, caso eu passe, caso eu seja selecionada, porque eu lembro dos meus antigos empregos, me sentindo desorientada, perdida mesmo nesse início e querendo mostrar trabalho sem saber o como, né? Nesse espírito cansado, até exausto, comecei bem cansada, daí fui tentando ler a Constituição embaralhando. Eu vi 3 vídeos do Superior Tribunal Federal que falava sobre os direitos e as garantias fundamentais. Estão no artigo 5º da Carta Magna, da Constituição, e eu vou deixar também esses 3 vídeos linkados na descrição desse meu vídeo. Ainda meio perdida, me sentindo que passaram muitas cenas e nomes, e eu fui almoçar. No início da tarde eu decidi ir para a administração pública, que era o tema da tarde segundo o cronograma de estudos. Ali clareou. Eu consegui visualizar estado, órgãos, agentes, administração direta, indireta, centralização, descentralização. Isso me deu esperança, mas eu ainda estava cansada, então tudo demandava mais tempo e energia. Desses estudos da administração pública surgiu um esquema, que eu vou deixar no link do Drive para vocês acessarem com as minhas anotações sobre esse tópico. Se tiverem alguma dúvida, eu vou deixar um e-mail também na descrição do vídeo para vocês enviarem para que eu possa ajudar vocês. Aí no assunto vocês podem colocar vídeos, concurso, sede SC. Vou deixar tudo escritinho na descrição. Ainda não ficou muito clara a definição de autarquias, fundações, empresas públicas. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que o IBGE é um órgão para vocês verem que ainda não está muito claro, eu não consigo diferenciar, eu acho que é uma autarquia. Aí a autarquia, ela é um órgão público, mas ela tem um outro CNPJ, uma outra pessoa jurídica, mas tem mais liberdade administrativa e financeira, mas ainda assim responde ao Estado. Então, essas nuances e detalhes ainda não ficaram muito claros. Aí tem a Fundação Oswaldo Cruz. Eu entendi que as fundações elas têm um objetivo específico, ou de saúde, ou de estudos, né, de educação, e aí elas formam um braço do Estado com um outro CNPJ que atende a um objetivo específico. Também tem as empresas públicas de direito privado e direito público, mas ainda está meio em nuvem. Só que já deu uma alegria, porque esse esquema me fez clarear e dar um norte para os meus dias. No dia 17 de abril, que foi na sexta-feira, hoje eu estou gravando no domingo, eu comecei à tarde e eu fiquei na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ali eu fiquei vislumbrada, descansada, feliz. Eu comecei a ler
e me conturbei, então eu decidi anotar, porque a minha memória funciona melhor anotando. Eu anotei dos artigos 1 ao 4, entendendo cada palavra, esmiuçando cada contexto, e aí depois deslanchou a leitura e eu li até o artigo 36, com seus incisos, seções e tudo mais. Eu aconselho a leitura, buscar palavras-chave e fazer associações com exemplos cotidianos. Vou te dar um exemplo. No artigo 13 da LDB, que é a lei... Deixa eu pegar aqui qual é o número da lei nas minhas anotações. É a lei... Ele é um conhecimento geral, dos conhecimentos gerais. Ele é a Lei 9.394 de 1996. Só que no edital eles pediram a alterada, com suas alterações, então a mais atualizada. No artigo 13 diz as responsabilidades dos docentes, dos professores. E aí, o primeiro inciso diz participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Estabelecimento de ensino são todas as unidades escolares da rede básica. A minha mãe é professora e eu lembro muito dela dizendo que precisava participar da elaboração da proposta pedagógica, acho que eles chamam de PPP, da creche que ela trabalhava. E no artigo anterior, o 12, diz as responsabilidades do estabelecimento de ensino. E aí o inciso 1º diz elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, é responsabilidade da unidade escolar elaborar e executar, e o docente participa dessa elaboração. Então, é interessante ver essa hierarquia, essa cadência entre os órgãos. E eu tive o apoio da inteligência artificial para nortear o que estudar em cada tópico. Então, tinha o tópico geral, eu destrinchava o que era mais importante, tentando associar com a minha função. Como eu falei no primeiro vídeo, tentar linkar com o teu dia a dia, com o teu possível dia a dia. E aí, no meu caso, analista técnico administrativo nível 2, mas você pode aplicar para o seu caso específico. E eu também esclareci temas desconhecidos, difíceis, como função redistributiva, onde me fez entender que eu, do interior do estado de Santa Catarina, tenho o direito de ter uma educação nivelada com alguém que estuda na capital, por exemplo, uma amiga minha que é de Florianópolis, e essa função redistributiva faz essa alocação de recursos para os diferentes órgãos, de forma a ter uma educação nivelada. Também estudei sobre os sistemas de ensino, depois eu vi que tem na LDB a definição dos sistemas de ensino, tem os estaduais, os federais, os municipais, que envolvem todas as unidades escolares. As etapas e modalidades de ensino ficou confuso com aquele monte de nome na lei. As etapas é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Já as modalidades pode ser educação especial, educação à distância, educação do campo, entre outras. Também estudei sobre a pedagogia da alternância na educação do campo. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. A pedagogia da alternância, ela considera as nuances da vida rural. Então, parte do tempo o aluno fica numa unidade escolar e parte do tempo ele fica na sua propriedade junto com os seus familiares, aplicando a teoria que ele viu na unidade. Então, faz esse meio de campo entre os dois núcleos, né, que ele viverá. Essas são as minhas anotações para o vídeo de hoje, um mini roteiro para me orientar. E
Eu vou deixar na descrição o link dos vídeos do Superior Tribunal Federal. Mas eu li na Constituição Federal do artigo 1º ao 4º, que são os princípios fundamentais. Li também o 5º, que são os direitos e as garantias fundamentais. Do 6º ao 11, que são os direitos sociais. O artigo 37, que fala sobre a administração pública. E li também os artigos 205 a 214, que falam sobre educação. Mas eu ainda estava cansada e perdida, então provavelmente ao longo dos dias eu vou aprofundando em outras leis, em outros temas e vai voltar nos direitos primordiais da Constituição Federal. Já na LDB eu percebi algumas referências à Constituição. Também os links que eu estudei administração pública estarão na descrição, que foram 2 conteúdos, um do Jus Brasil e o outro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para entender a organização dos poderes, enfim, eu entendi que o Estado é formado pela União, pelos estados minúsculos, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, na LDB tem o que compete aos estados, o que compete à União, o que compete aos municípios, vai descrevendo como funciona dentro do meu setor, por exemplo. Eu, ou quem for entrar como analista técnico administrativo nível 2, vai entrar dentro dos estados, é na Secretaria Estadual de Educação, provavelmente. Então, vai pertencer ao estado. E, por exemplo, a minha mãe é professora do município, foi durante muitos anos, na verdade ela já se aposentou. Então, ela pertencia à municipal. E aí, descreve o que cada um faz. E também me fez lembrar o artigo 10, que fala sobre as funções dos estados, que aí entra onde eu irei trabalhar caso eu passe. No artigo 10, inciso 3º, diz elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando suas ações e as dos seus municípios. Esse inciso, ele casa muito com uma descrição da vaga que falava sobre, deixa eu achar aqui, analisar, diagnosticar e avaliar os programas, projetos e ações inerentes à sua área de atuação. Eu acho que tem outro... acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das políticas e diretrizes de seu órgão. Então, nós somos muito ligados a garantir a legabilidade, que é o L daquela sigla LIMP, da administração pública. Legalidade, garantir que está segundo a norma. O I é impessoalidade, garantir que não está puxando para nenhum lado. O M é moralidade, se as tuas atitudes estão éticas, de acordo com os valores e de acordo com a própria Constituição Federal. O P é de publicidade, então garantir que o que você está fazendo pode ser visto por outra pessoa. E o E de eficiência, tudo que está sendo feito está sendo bem feito e sem retrabalho, sem atraso, sem improdutividade, vamos se dizer, porque a ideia é que você faça o que precisa fazer, não vou dizer no menor tempo possível, mas no tempo dedicado àquela função, porque se você tem dúvidas e tudo mais, você recorre
aos teus colegas para que você garanta eficiência, para que você não fique patinando ali, tentando entender sozinho, quando você pode pedir ajuda. Acho que isso eu falo para mim também. Então, para a semana seguinte, eu pretendo seguir o cronograma, mas eu não estudei o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a inteligência artificial, principalmente os artigos 53 a 59, que são os direitos da educação, mas eu também quero olhar quais são os tópicos que pedem no conhecimentos gerais. Aqui diz direito à educação, proteção integral e convivência familiar e comunitária. Então, como essa criança e esse adolescente vão interagir na comunidade, além da questão da educação, né, do direito à educação, que é um direito garantido pela Constituição. A inteligência artificial, e era um adendo que eu queria deixar nesse final do vídeo, para quem chegou até o final, peça ajuda para evidenciar o mais relevante para o teu cargo. Não significa que você vai enxugar o estudo, mas vai estudar o todo com atenção, foco e determinação no principal que se encaixa no teu dia a dia. E ela também, nessa minha busca por apoio e auxílio com o meu discernimento, ela me sugeriu olhar a criança e o adolescente como um indivíduo, como um sujeito de direitos e não como um objeto. Eu também não vi, além do estatuto, o tópico de informática, que era previsto para o dia 17 de abril, na sexta-feira, que falava sobre as redes, internet e navegadores, mas eu já baixei algumas apostilas, que provavelmente eu vou compartilhar no vídeo da semana que vem, e eu pretendo estudar esses 2 tópicos na manhã da segunda-feira, dia 20 de abril, para à tarde continuar com o cronograma e o planejamento de estudos, que eu apresentei no vídeo 3, ou foi no vídeo 4. Eu deixo linkado embaixo na descrição desse vídeo com as informações do que tem em cada vídeo, certo? Muito obrigada pela escuta, bons estudos, boa sorte, que Deus nos abençoe, nos ilumine, continue guiando nossos caminhos. E vamos, que amanhã é outra semana de estudos. Um abraço e até mais.